a mesma pronúncia, mas os significados são diferentes. Opa, caramba, agora foi quase tudo igual, mas o significado é diferente. Por isso que eu tenho manga fruta e eu tenho a manga da camisa. É uma estrutura extremamente polissêmica, né? É a semântica. E eu tenho os parônimos. Estes são demasiadamente utilizados na prova. O que é um parônimo? É uma palavra que é aproximada graficamente, mas elas são diferentes. Elas não são escritas iguais. Mas aí é que está o perigo, porque você fica, caramba, e agora? Como é que eu coloco? Então a grafia é parecida, mas o significado é diferente. A grafia é diferente, mas a aproximação faz o camarada ficar na dúvida. E aí eu tenho soar e suar. Caramba, aqui então, meu companheiro, o camarada comete muito erro. Soar é o sino, é o som. Então, o que soa? É a campainha. É o sino. Você sua, porque suar, né? O verbo suar é com U. Então, tem muita gente que fala assim, ai, eu sou muito. Caramba, você não é uma campainha, você não é um apito, você sua. Então, eu devo dizer, eu suo muito, com U, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Vamos começar a nossa brincadeira aqui com esses parônimos aqui. Vamos brincar também com outras estruturas, mas vamos começar com os parônimos, que são os que mais provocam erros na prova. Eu tenho absorver e eu tenho absorver. Absolver significa inocentar. E absorver significa sugar. Então vamos lá, eu digo assim, usamos papel para absorver a gordura. Eu não vou inocentar a gordura, né? Eu vou sugar a gordura. Então, usamos papel para absorver a gordura. E o juiz vai absolver o réu. Porque eu não vou dizer que o juiz vai sugar o réu, né? Não ia nem pegar bem, né, galera? Mas eu posso dizer que o juiz vai inocentar o réu. Então, o juiz vai absolver o réu. Até aí, tranquilo, né? Agora era a próxima. Comprimento e cumprimento. Comprimento é de tamanho. E cumprimento é uma expressão que a gente usa para um gesto. O camarada vai cumprimentar. Então, é um gesto social, é um gesto do dia a dia, é um gesto de educação, é um cumprimento. Agora aqui, ó, vamos garantir o comprimento da lei, é o tamanho da lei? Não. E é o seguinte, além de ser o gesto do dia a dia, pode ser aquilo que se faça cumprir. Então, aquilo será cumprido. Então, se eu vou fazer o cumprimento da lei, que a lei seja cumprida, eu vou colocar o cumprimento da lei, com U. Agora aqui, quando eu cheguei, recebi um cumprimento. Ou seja, um aperto de mão, um ok, uma piscada, alguma coisa assim do tipo, né? Então, recebeu um cumprimento. Com U. Agora a próxima. Qual é o comprimento da ponte? Eu quero saber o tamanho, a extensão da ponte. Então, é comprimento com O. Ok? Essa é mole, né? Vamos para a próxima. Deixa eu só beber uma água aqui agora. Rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Deferir e diferir, meu companheiro. Então, deferir significa aceitação. Mas também pode significar adiamento. Também pode significar. Agora, diferir vem de diferenciar, da diferença. Então, eu coloco assim, é impossível pontinho, aqueles gêmeos. Então, é óbvio que são gêmeos, eles são
iguais. E aí é impossível criar uma diferença entre eles. Então, vou colocar que é impossível diferir aqueles gêmeos. Agora aqui, vamos tentar deferir o compromisso. Como se eu dissesse assim, vamos tentar adiar o compromisso. Então, vamos tentar deferir o compromisso. Agora aqui, ó, o juiz vai aceitar o processo. Então, o juiz vai deferir o processo. Quando a gente, por exemplo, estuda redação oficial, a redação oficial, ela não é só aquelas regras fixas das formatações dos textos. Ela também tem o uso do padrão culto da língua. E, é óbvio que o camarada pode trabalhar qualquer coisa ali, principalmente a ortografia e algumas expressões que são cristalizadas. Então, por exemplo, eu vou fazer um requerimento. E aí, depois que eu faço aquele requerimento, eu peço a sua aceitação. Ou seja, eu peço o seu deferimento. E aí a gente coloca lá no segundo parágrafo daquele requerimento, que só tem 2. No primeiro eu peço tudo aquilo que eu quero e no segundo eu vou pedir a aceitação, ou seja, o deferimento. Eu coloco assim, ó, nesses termos, pede. Tem de ser em terceira pessoa, não posso colocar em primeira, né? Normalmente o aluno até erra, ele coloca peço deferimento, não, é pede, é uma regra. Então, nesses termos, pede deferimento. E aí depois o camarada lá, o órgão, é que vai aceitar ou não, ou seja, que vai deferir ou não. Se ele colocar deferido, é porque foi aceito. Se ele colocar indeferido, o in vem com uma negação, então não foi aceito. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Descrição e descrição. Caramba, descrição é um modo de organização textual. Trabalha as descrições dos objetos, dos personagens, dos ambientes. Então, vai trabalhar mostrando as características de diversas estruturas. E descrição é uma estrutura para quem é discreto, ou seja, um camarada que é na dele. Então, eu coloco assim, ó, haja com descrição. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar falando tudo que tem no local, ó, essa sala aqui é branca, tem quadro não sei o que lá, vou ficar fazendo isso? Não, eu vou agir de forma discreta, de forma educada. Então, haja com descrição. Agora aqui, ó, fiz uma descrição minuciosa da casa. Então, falei de todos os cômodos, do tamanho, a pintura, a textura. Então, fiz uma descrição. E provavelmente vou fazer a adjetivação de diversos elementos naquela descrição. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó. Dispensa e despensa. Dispensa com i é de dispensar. Dispensar, ou seja, abrir mão, despedir. Não é verdade? Então, eu vou colocar o camarada na rua. Essa é a verdade. E despensa é da dispensa que a gente tem do armário da cozinha. Então, coloca aqui, ó, põe a comida na despensa. E aqui, ó, houve dispensa de muitos empregados, ou seja, muitos empregados foram demitidos. Então, houve dispensa com i. Agora aqui, eminente e iminente. Essa é boa, ó. Eminente vem de eminência. Por exemplo, você já deve ter visto na televisão, quando tem alguma coisa sobre política, os camaradas falam assim, Vossa Eminência. Eles estão lá, ó, matando, quebrando a pau, se xingando, mas eles falam Vossa Eminência. Então é para mostrar que aquele cara é ilustre, que aquele cara é importante. Então, eminência tem a ver com o quê? Com a importância, com alguém que é ilustre, com alguém que é notório. Então, eminente é a mesma coisa, é alguém importante. Agora, iminente tem a ver com a questão do tempo. É aquilo que está para acontecer. Logo, logo vai acontecer. Então eu digo assim, ele é um homem o quê? Iminente ou eminente? Ele é um homem
eminente, porque ele é um homem importante, ele é um homem ilustre, ele é um homem notório. Agora, a colisão é iminente, então colisão aqui é a batida, beleza? Não confunda com coalizão, que é quando um partido se junta a outro. Então, colisão aqui, a batida, está para acontecer, estou percebendo. Então, opa, a colisão é iminente. O temporal, eu olho pela janela, o céu está nublado, trovões, blá, blá, não sei o quê. Aí eu falo, ó, a tempestade é iminente, ou seja, vai acontecer, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima, ó. Mandato e mandado. Mandato, olha o Tzinho aqui, ó, tem a ver com tempo. E mandado, olha o Dzinho aqui, ó, tem a ver com documento. Olha que macete, inventei agora, ó. Então vamos lá, ó. Alguém já deve ter pensado nisso, né? Sidney, você pensou sozinho? Você é o gênio? Não, né? Alguém pensou nisso. Mas eu pensei agora mesmo, de verdade. Então, ó, mandato tem a ver com tempo e mandado tem a ver com documento. Então, ó, entramos com um mandado de segurança, ou seja, um documento. Então, é mandado de segurança. E o mandato do político foi cassado, porque normalmente um político tem um mandato de 4 anos. Então, o mandato do político foi cassado. Aqui no Rio, né, a galera, às vezes, o policial precisa entrar em uma casa. E aí, é muito comum a pessoa falar assim, você tem um mandato de segurança? Hoje em dia não, né? Porque a polícia hoje em dia é mais polida, mais educada. Mas antigamente, meu parceiro, se o camarada falasse, você tem um mandato de segurança, ele dava no pé do ouvido e fala assim, vai estudar com o Sidney Martins, meu irmão? Tá maluco, porra? É mandado. Então, cuidado, ó. Mandado, documento. E mandato é o tempo. Pensa no Tzinho, pensa no Dzinho. Vamos lá, vamos para a próxima, ó. Ratificar e retificar. Retificar vem da palavra reto, que significa correto. Então, é deixar aquilo corretamente. Então, significa que se eu vou utilizar o retificar, é para corrigir. Tem algo errado e eu vou corrigir, vou deixar correto. E o ratificar é para confirmar, para corroborar. Então, aqui, ó, é preciso, pontinho, pontinho, algumas falhas. Se tem falha, eu preciso corrigir. Então, eu vou retificar. Agora aqui, estou decidido, pontinho, pontinho, o que eu disse antes. Então, se o camarada está decidido ao que disse antes, se ele vai confirmar a mesma coisa, então aqui agora, estou decidido. Ratifico o que disse antes. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Eu tenho acender e acender. A pronúncia é a mesma, então muito cuidado, ó. Só que este acender, apenas com C, vem da palavra aceso. Beleza? Vem da palavra aceso. É para tornar acesa alguma coisa. E esse acender, ó, o Szinho, de subir. Vamos avante! Então vamos lá. Agora aqui, é preciso acender a luz. Poxa, se acender de tornar aceso, é acender com C. Apenas. Agora, o elevador vai acender, ou seja, vai subir. Então, é o com SC. Próxima, censo com S, censo com C. Censo com C é do censo demográfico. E censo com S é da questão do bom senso. Então eu digo assim, como foi o censo do IBGE? Então só pode ser o censo com C. E agora aqui, é um guri de pouco senso, né? É um camarada que não pensa muito, é meio doido. Então eu coloco aqui que ele é um guri de pouco senso com S, ok? Vamos para a próxima aí, ó. Concerto com
S e concerto com C. Esse concerto com S, olha outro macete tosco, ó. Esse é tosco, ó. Concerto com S é para consertar o sapato. Feião, né? Eu sei. Vamos lá. Agora, concerto com C é o concerto musical, tem a ver com música. Só tinha esse macete para fazer, não tinha outro, gente. Vamos lá, ó. Essa mesa precisa de um conserto. Então, caramba, é o mesmo conserto do sapato. Então, eu vou reconfigurar aquilo que está destruído. Então, é um concerto com S. Agora aqui, ó, vamos a um concerto de violinos. Opa, agora tem a ver com música. Então, é concerto com C. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Seção com C, seção com 3 S's e seção com C cedilha. Aqui é muito fácil. Vamos lá. Normalmente, o camarada, quando não tem uma formação jurídica, ele só tem o hábito de utilizar os 2 tipos de seção que tem ali, ó. Seção com 3 S's e seção com C cedilha. Agora, se ele tem um ambiente jurídico em sua vida, ele domina muito bem essa seção com a letra C. Tem muita gente que nunca nem viu, essa é a verdade. Esse seção com a letra C é derivado do verbo ceder. E se ceder é com a letra C, obviamente, seção que é derivado do verbo ceder também será com a letra C. Esse seção com 3 S's aqui significa um intervalo de tempo, então tem a ver com tempo. E seção com C cedilha é proveniente da palavra repartição. Se repartição é com C cedilha, seção que vem de repartição também é com C cedilha. Como assim, Sidney? Não entendi. Vamos lá. Eu tenho um ambiente que é o todo e eu vou repartir esse ambiente, ou seja, eu vou colocar em partes. Então, eu terei repartições, ou seja, eu terei seções. Então, é seção com C cedilha. Então, acompanha aqui comigo, ó. Vamos a uma sessão de cinema. Então, eu vou ficar ali durante um tempo vendo aquele filme, não é verdade? Então, é sessão com 3 S's. Mas isso daqui é para qualquer intervalo de tempo. Então, eu digo assim, está na hora da sessão da Câmara dos Vereadores. A sessão da Câmara dos Vereadores se iniciará. No intervalo de tempo, então é sessão com 3 S's. Agora a próxima, trabalho na seção de calçados, ou seja, na parte dos calçados, na repartição dos calçados. Qualquer empresa tem isso, ó, a seção do RH, a seção do financeiro, a seção do atendimento. Então, são repartições, ou seja, são seções com C cedilha. Então, se eu trabalho na parte de calçados, se eu trabalho na seção de calçados, na repartição de calçados, é seção com C cedilha. E aqui, ó, fiz uma cessão de direitos autorais, ou seja, eu abri mão, então eu cedi, então é seção com a letra C, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Por hora, a gente para agora na parte da teoria e vamos cair para dentro das questões, para ver como é que cobram isso daqui nas provas de concurso público. Detalhe, vou te falar uma coisa. Esta aula é até bastante completa em relação à ortografia, processos semânticos. É óbvio que a gente tem uma aula para semântica muito mais atrelada, né? Muito mais bacana. Mas processo de ortografia, meu irmão, é o que está aqui. Agora, para você ampliar o teu conhecimento, como a gente disse lá no início, só lendo. Depende muito mais de você do que de mim. Não é só isso daqui que você precisa saber escrever, não. Você tem de ler bastante. E aí sim, você vai dominar cada vez mais o vocabulário da língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente ver como é que isso tudo cai em provas. Aí olha o comando da primeira questão. Ela está assim. A única frase que do ponto de vista semântico não está comprometida é... Então vamos lá. O camarada colocou aqui, ó. Delatou a pupila à meia hora, por isso não está enxergando bem. Galera, delatou vem de delatar, ou seja, é a fofoca, né? Eu vou delatar aquele camarada ali. Tem muito isso politicamente, né? O camarada até acaba ganhando uma coisa boa, né? Ele acaba não sendo preso, né? A chamada delação premiada. Ou vai preso, fica pouco tempo, sei lá.
né? Eu não estou muito... Isso daí é com Alex Mendes, com Orlando Schibler, com essa galera aí que domina esse processo político aí, né? Então, não é comigo. Então, essa delação premiada é a fofoca, né? Agora aqui, não é delatar de fazer fofoca. A pupila ela não vai delatar, não vai fazer fofoca de ninguém. Ela vai, na verdade, dilatar, abrir. Então, não é o delatar, é o dilatou. Continuando, há muito tempo o rapaz está submerso. Se ele demorar mais para imergir, pode correr perigo de morte. Acompanhe o contexto. Se ele está submerso, é porque ele está dentro da água. E é o seguinte, ele precisa sair da água para não morrer. Então não é imergir, é emergir. Porque emergir é subir, é sair. E imergir é descer, é entrar. Por exemplo, existe o emigrante e o imigrante. Se eu tenho um primo que mora aqui no Brasil, aí ele fala assim, poxa, Sidney, quer saber? Vou ficar um tempo nos Estados Unidos. Sei lá, vou estudar nos Estados Unidos, vou trabalhar um tempo por lá. Quando ele sai daqui para ir para os Estados Unidos, para mim, ele é um emigrante, porque ele está saindo. Agora, para o americano que está lá nos Estados Unidos, quando meu primo chegar à cidade dele, ao país dele, para aquele americano, o meu primo é um imigrante, porque ele está entrando no país dele, ok? Vamos lá. Próxima, letra C. Nunca vi uma chuva que não dá 1 minuto de trégua. Essa intermitência me angustia. Aqui não é um erro propriamente gramatical. Aqui é apenas um erro contextual. Porque é o seguinte, quando o cara diz, nunca vi uma chuva que não dá 1 minuto de trégua, é porque ela não está parando. Então, eu não vou colocar intermitência. Intermitente, né? O que é algo intermitente? É que acontece um pouquinho, daqui a pouco acontece de novo, daqui a pouco acontece de novo. Isso é intermitente. Então, por exemplo, camarada, sei lá, é um atleta e ele sempre se machuca. Então, ele se machuca, mas fica bom. Daqui a pouco ele se machuca de novo, né? Não tem aquela constância. Então, é uma lesão intermitente. Caramba, sei lá, acontece de vez em quando. Agora, como aqui é algo que não dá trégua, ela é ininterrupta, ela não para. É isso que deveria ter acontecido aqui. Ele deveria ter colocado essa ininterrupta me angustia, e não essa intermitência. Né? Aqui é uma chuva ininterrupta. Depois, destratava tanto a cunhada que ela deixou de visitá-los. Existe sim o destratava com ir. É, na verdade, terminar um contrato. Então, fui lá, assinei com uma empresa de videoaula. E aí, não fiquei muito satisfeito, porque não me trata tão bem quanto me tratam aqui no LAC. E aí, o que eu fiz? Eu vou cancelar esse contrato aí. Nem que eu pague multa, né? Porque normalmente tem multa, né? Ninguém joga para perder. Então, eu vou destratar aquele contrato. Eu vou terminar aquele contrato. Eu vou abrir mão, né? Vamos terminar. Acabou. Então, vamos lá. Vamos destratar. E aí, depois a gente vê o que vai acontecer. Mas, aqui, olha o contexto. Ela tratou mal a cunhada. E, por isso, a cunhada não foi mais visitá-la. Então, não é o destratar com o I. É o destratar com um E. Então, destratava. E aí, eu marquei vermelhinho todas as palavrinhas que já tinham erros, até para poder facilitar a tua vida. E agora, acompanha aqui comigo. Letra E. Quando o temporal se anunciou, mandou arrear o cavalo e partiu imediatamente. O arrear aqui é que era a palavra que funcionaria como pegadinha para o candidato, porque eu tenho arrear com E e eu tenho arriar com I. O que é arrear? É colocar o arreio do cavalo. E o que é o arriar? É abaixar.
Então, eu vou arriar aqui na mata. Eu vou abaixar aqui na mata, entendeu como é que funciona? Então, vamos lá. O exemplo não foi muito bom, mas a gente continua. Próxima questão, questão 2, ó. Questãozinha aqui para julgar se está certo ou está errado, ó. Os itens a seguir apresentam fragmentos adaptados de diversos textos. Julgue-os no que se refere à correção gramatical e ortográfica. Caraguatatuba, o nome difícil, passará a exigir ficha criminal de quem quiser ocupar algum imóvel na cidade na temporada. Opa, olha o quiser aqui. É óbvio que o camarada botou um Z, porque a pronúncia é com Z, mas o quiser, galera, é com S. Então, aqui tinha um erro e a questão 2 ela está errada. Recentemente, numa turma presencial, uma aluna me perguntou se o quis era escrito com S ou com Z. Aí eu até falei assim para ela, né? Brinquei. Ué, depende. Depende se é do verbo querer ou se é do joguinho. Porque existe o quis e existe o quiz. Quiz, né, com um Z, é o do joguinho. Agora, o quis, que é do verbo querer, só pode ser com o quê? Com o S, ok? Então, vamos lá. Vamos para a terceira questão. Terceira questão está aqui, ó. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada erroneamente. Então, eu quero aquela errada. Se são 5 opções, tem 4 certas. Letra A. O diretor-geral retificou a portaria 601 que fora publicada com incorreções. Opa! Ele não está confirmando. Já que houve incorreções, na verdade, o que aconteceu aqui? Ele foi corrigir. Ele foi deixar reto, correto. Então, realmente, ele retificou. Não tem mais incorreção. Então, tá certo. Letra B. Esse assunto é confidencial. Conto, portanto, com sua descrição. Opa! Se é confidencial, eu conto com a descrição, com uma forma educada, polida. Então, aqui não é descrição, aqui é descrição. Então, aqui está o erro, gabarito, letra B. Mas vamos olhar as outras, né? O superintendente da Receita Federal deferiu aquele nosso pedido, ou seja, ele aceitou. Então, tá certo. Letra D. Recuso-me a defender aquele réu, pois foi pego em flagrante, ou seja, foi pego no flagra. É claro que poderia ter sido trabalhado aqui a questão do fragra, que, na verdade, não seria fragrante. A gente trabalharia a palavra fragrância, que é do perfume, ok? Mas o flagrante é com o FL aqui, tá, galera? E aqui, ó, este fiscal vai trabalhar na seção de tributação, ou seja, na repartição de tributação. Então, é o seção com C cedilha mesmo. O único erro era o da letra B, que era o discrição, ou seja, a pessoa discreta. Vamos aqui continuar na nossa pegada, ó. Assinale a alternativa em que a oração está incorreta. Só que aqui o camarada trabalhou o uso do porquê. E aí você pode resolver pensando naquela concepção do junto e separado e pensando na própria musiquinha. E acompanha aqui comigo como as questões são fáceis. Ó, eu não sei porquê. Eu não sei por que motivo. Eu não sei por que motivo. Então aqui realmente é separado. Mas observa. Está no final de uma estrutura. Tem uma interrupção, então é separado e com acento. Então o gabarito já é a letra A. Mas a título de curiosidade, vamos olhar as outras alternativas. Letra B. As agonias por que passei, não as revelo. As agonias pelas quais passei, não as revelo. Então é o porquê separado sem acento realmente. Letra C. Ela fala tanto porque pretende convencer-nos. Ela fala tanto, pois pretende nos convencer. Né? Pois pretende convencer-nos, tanto faz. Então vamos lá. É o porquê junto e sem acento, realmente. Na próxima, não sei e acho que não saberei jamais. O porquê. Então, se aparecer o artigo,
é junto e com acento. E depois, você não me quer mais, por quê? Você não quer mais? Por que motivo? É separado. Mas aí, como tem uma interrupção, como está no final de uma estrutura, é separado e com acento. Mesmo motivo da letra A. Só que na letra A o camarada não colocou acento, portanto a estrutura estava incorreta e é o nosso gabarito. Questão 5. Vamos lá, ó. No tempo em que se andava a cavalo para entregar cartas, era preciso pôr arreios no cavalo, ou seja, era preciso, aí tem arriar-se o cavalo, arreiar-se no cavalo, arrear o cavalo e arriar no cavalo. Gente, gabarito é a letra D. E questão doida, né? Eu marquei errado aí, ó. Seria A, B, C e D. Ficou A, C, D e E. Não tem problema não. Mas o gabarito é arrear o cavalo. Por quê? Vamos lá. Aqui eu vou colocar arreios. Então é arrear o cavalo. Se eu fosse abaixar o cavalo, ou então se eu fosse me abaixar no cavalo, aí seria arriar no cavalo. Abaixei no cavalo. Mas não foi o caso. Eu estou colocando um arreio, então é arrear. Então esse é o gabarito. Vamos para a próxima questão. Questão 6 aqui, ó. Julgue o texto a seguir quanto à correção gramatical e ortográfica. Vamos lá. Era coisa sabida que a ausência de tais enfermidades revelava não achar-se o ar corrupto nestes lugares pela ação da umidade e da podridão. E aí, vamos lá. Sidney, eu acho que tem erro ali de colocação pronominal, né? Deveria revelava não se achar. Não, galera, não tem erro. Porque quando eu tenho o verbo no infinitivo, o processo de colocação pronominal é facultativo. Mesmo tendo aquela estrutura ali. Na verdade, aqui é o seguinte. Quando eu tenho o verbo no infinitivo, a gente tem uma estrutura como fator de ênclise. Então, aqui mesmo tendo a palavra negativa, não é necessário que eu coloque para antes, porque é fator enclítico quando eu tenho o verbo no infinitivo. Então, beleza, tá tranquilo. Agora aqui, ó, nestes lugares pela ação da umidade. Reparem, olha só, não foi humildade, foi umidade, de úmido. E umidade não tem o H. Então, aqui está o erro. Então, questão 6, gabarito errado. Vamos para a questão 7. Questão 7 está assim, ó. Assinale a opção em que o fragmento contém erro de grafia. Letra A. Os membros do grupo de ação social, GAS, né, o GAS, já colocaram as mãos na massa e realizaram o primeiro evento, que foi a Semana do Servidor, com várias atividades. Opa, nenhum erro. Letra B. A juíza Graciete disse ainda que, no segundo ano do projeto, será elaborado um calendário de atividades. Mais uma vez, nenhum erro. Letra C. Quanto às expectativas para o gás, a juíza frisou serem as melhores possíveis, mas é preciso levar em consideração que se está quebrando paradigmas, ou seja, mudando a cultura. E aí reparem só uma palavrinha aqui. A juíza frisou. Ela botou com Z. Opa! Você, quando estuda, por exemplo, um processo de escrita para redação, você aprende algumas expressões chaves, como cabe salientar que, é importante frisar que, e o frisar, que é o salientar, que é o chamar a atenção, né? Ou seja, ela chamou a atenção para aquilo dali, ela frisou, né? Colocar o friso, beleza. Mas é um frisar com S e não frisar com um Z. Então, o gabarito da questão 7, letra C. E a letra D também não tem erro, ó, com o enfoque de trabalhar a interação entre servidores e família. A magistrada acredita que, no Poder Judiciário, o TJ seja o primeiro a trabalhar com esse foco. Então, o único erro estava na palavra frisou, que não é com Z e sim com S. Vamos para a questão 8.
Vamos lá. Mais uma questão aqui para julgar se está certo ou errado. Então, ó, julgue o texto a seguir quanto à correção gramatical e ortográfica. Visto apenas pelo ângulo econômico, o problema da exploração da mão de obra infantil é, ao mesmo tempo, reflexo e empecilho. Opa! Não é empecilho, é empecilho para o desenvolvimento. Outra coisa, a gente está julgando quanto à correção gramatical e ortográfica. Então, em relação à correção gramatical, ó, tá vendo aqui essa estrutura? Vamos lá, ó. Visto apenas pelo ângulo econômico, o problema da exploração da mão de obra infantil é... Tudo isso é o sujeito do verbo ser aqui. Então, essa vírgula está errada, porque eu estou separando o sujeito do verbo. E essa estrutura, ao mesmo tempo, ela é um adjunto adverbial. Como essa questão aqui é uma questão estilo CESP, por exemplo, e essa estrutura adverbial está deslocada, e nós temos mais de três ou mais palavras, aqui tem uma vírgula obrigatória, porque marca um adjunto adverbial deslocado, em que sua posição original é no final da frase, ok? Então vamos lá. Próxima questão aí, ó. Questão 9. Vamos ver se a gente pega algum erro aqui, ó. Os trechos abaixo estão adaptados de um jornal de O Globo de 19/3/2008. Assinale a opção que apresenta erro de grafia de palavra. A defesa e a preservação do meio ambiente são hoje uma preocupação mundial e o Brasil, dono de vastos recursos naturais, procura também avançar nessa área. Nenhum erro. Próxima. Uma boa parte da população se conscientizou da necessidade de agir para proteger fauna, flora, rios e outros bens da natureza. Nenhum erro. Letra C. Movimentos foram criados até na política e órgãos federais, estaduais e municipais, além do Ministério Público, se mobilizaram. Opa! Aí você vai falar, Sidney, aí tem erro, porque ó, o camarada colocou o pronome se ali, ó, para iniciar uma estrutura. Não tem pronome depois de vírgula. Meu companheiro, além do Ministério Público, é uma estrutura intercalada. Então, não está depois da vírgula, porque nós temos duas vírgulas, na verdade. Retira. Vai colocar estruturas estaduais e municipais se mobilizaram. Então, está certinho. Letra D. Há 10 anos foi aprovada a lei contra crimes ambientais, dando respaldo jurídico. Opa! Respaldo vem do verbo respaldar, que não é com U, é com L. Então aqui está o erro. Olha que coisinha pequenininha, coisinha boba. Se não prestar atenção, vai errar mesmo, ó. Então vamos ver se tem mais algum erro. Quanto ao dando respaldo jurídico às ações de preservação e prevendo punições para os infratores. Não, era só esse erro. Olha a letra E. Na prática, existe enorme dificuldade para que os transgressores sejam punidos. Então realmente só tinha aquele erro ali. Gabarito, letra D de dromedário. Então... foi isso, galera. Mensagenzinha final que é importante, ó. Aí, mais uma mensagem do Senna. Gosto muito do Senna. Quando Deus quer, não há quem não queira. Então, meu companheiro, se Deus quer para você, se você quer, se você pede a Ele com toda paciência, não adianta só pedir, né? Tem que fazer por onde. Camarada pede para ganhar na Mega Sena e não joga nunca, não vai ganhar mesmo, né? Você pede para passar no concurso público, mas não estuda, não vai passar mesmo. Então você tem de fazer por onde? Você tem de fazer a sua parte. Se você está fazendo a sua parte, uma hora você vai conquistar o seu objetivo. Não adianta esperar que caia do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, meu companheiro. Então estude bem, estude bastante. E quando você estiver cansado, estuda mais um pouquinho. Assim como o camarada que vai participar das Olimpíadas ou de uma Copa do Mundo, ele treina pra caramba. Se você quer se tornar um candidato competitivo, você também tem de treinar. Então se prepara, tá? Sidney, caramba, a vida tá complicada, tá difícil. Poxa, tô cansado, não sei por onde começar. Eu vou começar por onde? Primeira coisa, meu companheiro, é querer.
se você quer. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai se organizar. Então eu tenho de ter um horáriozinho para poder estudar, eu tenho que ter um ambiente agradável, então você vai encontrar um local. Ah, em casa não está dando porque é muito difícil, uma barulheira. Então, meu companheiro, você vai procurar uma biblioteca pública, alguma coisa assim. Ou então vá para uma faculdade que tem lá as salas de estudos, marca com um grupo, combina com algum amigo, vá fazer alguma coisa, ou estuda sozinho, ou estuda num grupo de amigos, né, monta um grupo de estudos. O que não pode é ficar de bobeira. Então, caia para dentro, porque só de uma forma você vai conseguir conquistar esse objetivo aí da sua vaga no concurso público, porque tem muita gente estudando. Se você estudar pouquinho, tem um camarada que está estudando, muitão. Então é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento quanto a esse assunto que a gente acabou de estudar aqui agora. Avaliar a aula, afinal de contas, é sempre feita com muito carinho. Ida em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.